Saudações a todas e todos. Estamos aqui com mais uma conversa do Observatório Social de Brasília com candidatos à Câmara Federal e à Câmara Legislativa. Lembrando que essa é uma série de conversas, né, aberta a qualquer candidato que tenha interesse em debater os temas da transparência, do controle social, da participação e da boa gestão pública. Hoje nós estamos com a Júlia Lucy, que é candidata à Câmara dos Deputados, e com o Marivaldo, que é candidato à Câmara Legislativa. Para a gente começar, eu vou sugerir um tema que a gente tem sempre usado aí para trazer as pessoas aqui para a nossa conversa, que é a questão da transparência ser um tema, ao mesmo tempo, visto com simpatia pelas pessoas, né? Geralmente as pessoas acham algo positivo, mas que acaba ficando em segundo plano diante das necessidades que as pessoas têm cotidianas, né, de educação, saúde, transporte, segurança. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância, né, da transparência, da participação, e como é que a gente faz para mostrar para as pessoas que esses são instrumentos que têm um potencial realmente de melhorar a vida delas em todos esses aspectos que eu mencionei. Vamos começar pela Júlia? Olha, quando você materializa a quantidade de recursos financeiros com aquilo que poderia ser adquirido, você coloca ali exposto o quanto é importante as pessoas participarem. Porque eu vejo que tem muitos debates, tem muitas pessoas que falam sobre o tema, mas numa linguagem muito abstrata, muito refinada, e não está ao alcance do cidadão comum. Né? Uma mulher que mora no Porto Rico, por exemplo, que mora no Morro do Macaco, ela precisa entender que uma creche custa 7 milhões de reais e que, portanto, o investimento no Brasília Iluminada de 14 milhões de reais tirou a possibilidade de termos 2 creches. Então eu faço um trabalho de sempre quantificar e dar exemplo para as pessoas daquilo que a gente perde quando a gente tem desvio. E a partir disso, a gente consegue mostrar também que eu só consigo evitar o desvio se eu faço um monitoramento ali para e passo da administração. Então é um trabalho que eu tive o cuidado de fazer ao longo do meu mandato, sempre muito intenso nas minhas redes sociais, de mostrar o porquê dos meus votos, o porquê de permanecer independente, mas sempre colocando ali o quanto que significa uma gestão adequada na vida prática das pessoas. Então, quando você coloca que educação e saúde são mais importantes, de fato é mais importante, mas quando eu faço o link com a economia e com a transparência, com essas 2 políticas públicas, por exemplo, então eu trago o mesmo grau de importância para o quesito da transparência. Marivaldo? Olha, Chia, esse tema é muito caro para mim. Sabe que eu nasci aqui, cresci em São Paulo, voltei para cá em 2005, trabalhei no Ministério da Justiça e depois na Casa Civil. E o primeiro trabalho que eu recebi na Casa Civil foi coordenar a elaboração da proposta do Executivo que daria origem à Lei de Acesso a Informações. E naquela época, nosso grande sonho, nosso grande desejo era que essa lei fosse apropriada pela população, que todos os cidadãos passassem a utilizar essa lei para fiscalizar o Estado. Acompanhei também o portal da transparência, que tinha esse objetivo também de trazer toda a população para acompanhar esse tema. E hoje, como advogado popular, eu tenho usado a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência, viraram um dos meus principais instrumentos de trabalho. E tenho feito exatamente esse link. Por exemplo, lá em Planaltina, fechou uma farmácia e ninguém sabia por quê. A farmácia da UPA fechou, a população desesperada não tinha acesso a medicamentos. Entrei com um pedido de acesso a informações e descobri que o governo do Distrito Federal não fazia concurso para farmacêuticos desde 2018 e que o déficit na rede pública era gigantesco, o que estava comprometendo o atendimento da população, porque sem farmacêutico você não tem como entregar medicamento à população que precisa. As filas de cirurgia também na rede pública do DF. Entrei com um pedido de descobrir o déficit gigantesco de anestesiologistas para atender a população. E isso levava a uma situação na qual você tinha toda a estrutura no hospital para fazer a cirurgia, ou seja, o Estado estava pagando por aquela estrutura e a cirurgia não era realizada porque faltava um dos profissionais, ou seja, dinheiro público jogado no lixo. Uma das formas de popularizar a lei de acesso à informação, de popularizar a transparência, é mostrar à população como fazer o link entre aquilo que atinge ela, entre aquilo que causa sofrimento a ela, a privação de um serviço público básico, e como a transparência pode ser uma ferramenta para denunciar, para cobrar, para exigir mudança na gestão.
Quando a gente fala de transparência no legislativo, tem um tema que é impossível fugir hoje, né, que é a questão das emendas. As emendas parlamentares ao orçamento. Só para lembrar quem está acompanhando, a emenda parlamentar é uma fatia do orçamento que o parlamentar tem direito de decidir sobre a destinação dele. Hoje aqui no DF são 22 milhões, né, por ano, por parlamentar. A previsão na Câmara Federal, se eu não me engano, para 2023 também é nessa faixa de 22 milhões, além das emendas de bancada e das famosas emendas de relator. Então eu queria saber a opinião de vocês, em primeiro lugar, sobre o próprio instrumento das emendas, se vocês acham um instrumento legítimo, que é necessário que o parlamentar tenha essa possibilidade, né, de também decidir sobre a alocação do dinheiro do orçamento, e sobre a questão da transparência dessas emendas. Vamos começar agora pelo Marivaldo. Olha, eu acho que as emendas são um instrumento legítimo. Acho que o parlamentar ele está em diálogo constante com a população, ele recebe uma série de demandas da população, é legítimo que ele possa destinar parte do orçamento para o atendimento das demandas da população. Então, as emendas são um instrumento legítimo. O que não é legítimo é desvirtuamentos daquilo que está previsto na legislação, como orçamento secreto, como coisas que vêm sendo realizadas atualmente. Mas as emendas podem ser muito úteis. Eu, por exemplo, como parlamentar, uma vez eleito, quero usar as emendas para financiar o desenvolvimento de oficinas de acesso à informação, pegar estudantes do ensino médio, mostrar para eles como funciona o Estado, mostrar para eles como funciona o processo decisório do Estado e como eles podem utilizar a lei de acesso a informações para cobrar a merenda da escola, para cobrar a reforma da escola, para cobrar o asfalto das ruas, como a gente já fez numa oficina lá no Sol Nascente, por meio do Gabinete Cidadão, entidade que eu criei para trabalhar o processo da transparência e que seria fundamental para que a gente disseminasse por todo o Distrito Federal. Então, projetos como esse e muitos outros projetos importantes que dá para fazer por meio das emendas parlamentares são essenciais para mudar a realidade da população do DF. Então, a emenda, se bem aplicada, se aplicada com plena transparência, se aplicada com plena participação social, são sim um instrumento democrático, um instrumento legítimo para a melhoria da condição de vida da população. Sua opinião sobre as emendas e sobre a questão da transparência das emendas. Eu concordo com a opinião do Marivaldo, eu acho que é sim, na medida em que é previsto legalmente, ele é legítimo, né? E se bem aplicado, ele vai atender uma série de demandas importantes. Mas existe um mecanismo político por trás, né, da liberação das emendas, e eu percebi isso sendo deputada distrital, né? O governo ele utiliza a liberação das emendas para conduzir o comportamento do parlamentar. Então, diversos momentos, eu me vi numa situação que eu fiquei entre a cruz e a espada. Assim, eu tinha que atender um pedido de uma diretora de uma escola que pediu para fazer uma reforma numa cantina, que pediu para trocar, né, as janelas no período de pandemia, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu tinha ali uma questão com o governo, que eu precisava brigar, digamos assim, com o governo, e eu sabia que se eu brigasse, ele não ia liberar aquele recurso. Então, confesso, Chia, que hoje eu não tenho uma decisão cravada, assim, sabe? Eu não sei até que ponto que a emenda, ela deveria continuar existindo. Porque, primeiro que o orçamento é do executivo, né? A gente tem essa competência ali constitucional, que é a gestão do orçamento público, é de competência do executivo. Em tese, um parlamentar, por meio das indicações, ele já teria condição de fazer ali um direcionamento do recurso para onde deveria ser prioritário. Mas eu digo que esse mecanismo do relacionamento do executivo com o legislativo, ele é tão perverso, ele é tão pesado, é tão difícil, que eu vejo muitos colegas abrindo mão do seu papel fiscalizador, muitas vezes ficando ali silenciado para conseguir atender a comunidade, porque a comunidade não vai entender se você fizer uma visita numa escola e organizar, reservar uma parte do orçamento e aquele orçamento não for liberado. Não entende, porque infelizmente o afastamento do brasileiro ao conhecimento da política, do jogo político, a comunicação do parlamentar com o cidadão, ela se torna muito difícil porque existe uma defasagem muito grande,
né? Por isso que eu acho que a gente precisa insistir em estudar direito constitucional, direito administrativo, introdução à economia, contabilidade pública no ensino médio, para que as pessoas tenham um pouco mais de noção. Porque eu mesma fui punida pelo governador do DF diversas vezes, na realidade não vou nem falar que foi por ele não, pela equipe dele, porque eu estava numa situação de confronto com o governo. Então eu tive diversas emendas que não foram liberadas, mas as pessoas, elas não entendem isso. Então a fama que às vezes tentam colocar para cima da gente é que a gente não tem competência para articular a liberação, enquanto que não é isso. Então o cidadão, ao mesmo tempo, ele quer um deputado que fiscaliza, ele quer um deputado que enfrenta, mas ao mesmo tempo ele quer um deputado que reforma a escola, destrava a cirurgia, né, realiza a castração de pet. Então você jogar nos dois times ao mesmo tempo é um malabarismo praticamente impossível de você fazer, né? Então, de alguma das duas questões você vai ter que abrir mão. Posso complementar? Isso que a deputada coloca é muito importante. Acho que a forma como o atual governador lida com a liberação de emendas, ela é desumana. Eu acompanhei de perto um projeto em São Sebastião, que acabado de ser inaugurado, tudo novinho, único espaço de lazer, de cidadania, de acesso a esportes que a população do Morro da Cruz tinha. O governador descontinuou o projeto simplesmente porque a emenda era de um parlamentar de oposição. Desumano. Você precisa ver o sofrimento, o choro daquelas mães e daquelas crianças porque o projeto foi descontinuado. E o que é, além de tudo, uma burrice política gigantesca. Total. Era muito mais interessante politicamente. Libera a emenda e vai lá. Dizer que liberou. Então, assim, o governador confunde a disputa política com a população. Então, assim, não tem problema nenhum ter disputa política. É da democracia esse embate político, o enfrentamento político. Agora, impor sofrimento à população, uma população que já é carente de tudo, sim, isso é muito grave. Júlia, você falou sobre a função fiscalizatória, né, do legislativo. E isso é um aspecto que muitas vezes fica esquecido, né? O que está sempre na mídia, o que está sempre aí nas conversas, são os projetos de lei, são as propostas daquele parlamentar para mudar, né, o regramento das coisas. E, na verdade, a função fiscalizatória é muito importante, que é cuidar, né, de como está sendo empregado dinheiro público, se está sendo empregado de maneira efetiva e, além disso, também de maneira legal, lícita, né? Eu queria saber de vocês, diante disso, até que vocês comentaram agora, como é que se valoriza essa função e como é que se garante a independência do parlamentar para exercer essa função adequadamente. Porque também é comum a gente ouvir de candidatos, políticos, a promessa de que vai fiscalizar, mas depois que o governo se estabelece com aquele arranjo, né, do governo dentro do legislativo, acaba perdendo muito a força disso. Chia, a decisão tem que partir do parlamentar. Então, eu tomei uma decisão muito clara, eu não indiquei ninguém para o governo. Eu não tenho contrato com o governo do Distrito Federal. Então, eu realmente pago o preço para ser livre. E você manter essa postura, ela te custa muito como parlamentar, porque o governo ele tenta, ao longo do mandato, te cooptar o tempo inteiro para a base dele. O que tudo bem, eu entendo. Se eu fosse governador, eu também tentaria fazer isso. Mas você precisa tomar uma decisão de permanecer livre. Então, ao longo do meu mandato, a gente manteve essa postura, né, de fiscalizar o governo e de, ao mesmo tempo, buscar construir soluções. Eu não sou oposição. A posição que eu ocupo hoje na Câmara Legislativa ela é muito sui generis, ela é muito difícil também, porque eu não sou oposição, mas eu não sou base. Ao mesmo tempo que eu fiscalizo, eu preciso entregar resultado, né? Eu preciso resolver problemas práticos da vida das pessoas. Eu aprovei a lei do puxadinho da Asa Sul, eu aprovei a lei do alvará tácito, eu aprovei a lei do homeschooling. Então, tudo isso foi um trabalho de relacionamento com o governo muito intenso, que eu tive que equilibrar o meu papel de ser fiscalizadora e de construir essas soluções. Então, respondendo a sua pergunta, é o parlamentar que tem que tomar essa decisão. Mas eu preciso destacar que o incentivo da política, aqui no Distrito Federal pelo menos, é que o parlamentar ele entre no governo. Porque as pessoas querem que o seu time de futebol tenha uma quadra nova, as pessoas querem
que o projeto de castração vá para frente. Então, as pessoas, elas realmente querem ver ali problemas reais sendo resolvidos o mais rápido possível. E o que está por trás de manter a sua independência é muito difícil, é muito etéreo de você explicar. Então, é uma decisão do parlamentar, que não é simples de ser tomada. Marivaldo. Olha, Chia, no meu trabalho como advogado popular que venho fazendo aqui no DF, eu percebi que essa cultura da fiscalização, infelizmente, ainda está muito atrasada aqui no Distrito Federal. Vou te dizer por quê. Veja, eu sozinho, agindo como advogado popular, entrei com uma ação contra o desvio que o governador fez da área da saúde para a cidade natal dele de Corrente. Veja, eu, um cidadão, eu tive que entrar com uma ação popular que resultou no bloqueio da conta do governador. Eu sozinho entrei com uma ação para pedir que a justiça obrigasse o governador a tomar providências em relação à fila do CRAS. Sozinho, como cidadão. Eu sozinho, como cidadão, denunciei vários desvios na área da educação. Temos audiência na semana que vem sobre um contrato na área da educação de um estúdio para gravação de aula dos professores durante a pandemia, sendo que professor nenhum teve acesso a esse tipo de serviço, mas a empresa está cobrando mais de R$1 milhão por um serviço que efetivamente não foi prestado. Ninguém da rede tem notícia desse serviço. Uma clara situação de desvio, onde o compromisso de pagar a empresa foi publicado antes do termo de referência que dá publicidade à contratação. Ou seja, a gente ainda está patinando na cultura de fiscalização. E eu já mostrei que é possível a gente fazer muito mais nisso como advogado popular. Com o mandato, eu quero ser implacável na fiscalização do Poder Executivo. Implacável. Quero mostrar como o pessoal vem fazendo em âmbito federal em relação ao governo Bolsonaro, eu quero fazer aqui. Se o governador Ibanez for eleito e eu tiver uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele terá no nosso mandato o mandato mais implacável na fiscalização dos seus atos, porque a sua gestão, além de elitista e desumana, é extremamente atrasada em termos de transparência, em termos de legalidade, em termos de probidade. E nós vamos mostrar isso para toda a população no DF, vamos derrubar muitos desses desvios na justiça. Eu queria lembrar, né, que nesse ano a gente completou 10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação. E quando a gente traz para a realidade aqui do DF, a gente tem algumas áreas que são conhecidas por dificultarem ou até mesmo negarem quase por completo o acesso às informações das suas atividades, da política pelas quais elas são responsáveis. O Marivaldo acabou de citar a área da saúde, eu citaria também a área do transporte público. O Observatório Social de Brasília tem vários pedidos de informações relacionadas ao transporte público que ou não são respondidos ou são respondidos com informações totalmente diferentes daquelas que foram solicitadas. Isso não vale só para o cidadão, né? Vale até, às vezes, para as próprias instituições. A Câmara Legislativa tem dificuldade de obter informações, Ministério Público, Tribunal de Contas. Queria que vocês comentassem um pouco por que existem essas dificuldades e qual seria o caminho, né? Já que existe uma legislação que é bastante reconhecida até internacionalmente, existem instituições que têm essa atribuição e, aparentemente, isso não está sendo suficiente para que a população possa exercer o seu direito de acessar essas informações, saber quanto custa, saber quem está recebendo, quem não está, como é que funciona, como é que não funciona e assim por diante. Vamos começar pelo Marivaldo. Quando o Estado não quer mostrar uma informação que é pública, quando ele quer esconder por alguma coisa, é porque aí tem. Aí tem todos os casos, e eu uso muito a Lei de Acesso a Informações. Talvez eu seja um dos maiores usuários da Lei de Acesso a Informações junto ao governo do Distrito Federal. Quando há uma recusa indevida de acesso, é porque tem. E aí é que a gente vai para cima. Vou pegar um exemplo, tá? Que até hoje eu não consegui informação. Estou brigando, tem mais de ano, para conseguir os registros de entrada e saída do senhor Jair Renan Bolsonaro, o filho mais novo do presidente, o lobista, filho mais novo do presidente da República, nas dependências do governo do Distrito Federal. Tem mais de ano que eu estou pedindo esses registros de entrada e saída, que é uma informação pública. Para quem não sabe, o Jair Renan abriu uma empresa de lobby em sociedade com um assessor da Secretaria de Economia lá no estádio Mané Garrincha. E aí eu pedi os registros de entrada e saída, esperava que viessem as informações. O GDF não forneceu, eu recorri, não forneceu, judicializei, entrei com mandado de segurança, ganhei em primeira instância, o GDF não forneceu. Recorreu, ele apelou, perdeu também junto ao Tribunal de Justiça, não forneceu informação, está enrolando até hoje para fornecer essas informações. Ora,
Por que que o governador não quer fornecer as informações de um registro de entrada e saída do filho mais novo do presidente nas dependências do governo do Distrito Federal? O que que o governador tem para esconder? Vou te dar um outro exemplo. A Secretaria de Economia publicou um ato suspendendo a cobrança de ITBI dos imóveis transferidos para a ex-companheira do governador. Publicou um ato. Eu pedi cópia integral do processo. Quero saber, muito estranho, como é que a Secretaria publica um ato em benefício direto para o governador e não dá transparência? Não deram transparência, está suspensa a cobrança do ITBI do governador. Era até agosto, que a previsão da lei é por 2 anos, e legalmente a própria Secretaria já postergou isso até 2023. São esses e muitos outros exemplos. Vou pegar mais um aqui. O governo do Distrito Federal, junto com um grupo de empresários, tentou dar um golpe na população do setor habitacional Mestre Darmas, lá em Planaltina. Queriam obrigar 4.700 famílias a pagarem novamente pela casa que já pertencia a eles. Eu pedi cópia integral do processo de regularização. Não deram. Falaram, não, tem que ser por meio de formulário. Pedi pelo formulário. Não deram. Defensoria Pública também pediu. Não deram. É assim que funciona a transparência do governo do Distrito Federal. É assim que funciona a transparência aqui. Quando o governo esconde, é porque alguma coisa errada tem. Em todos esses casos, a gente vai provar a ilegalidade e os desvios que estão sendo praticados pelo governo local. Ju. Olha, essa dificuldade de acesso às informações é para o parlamentar também. É importante deixar isso muito claro, né? Muitas vezes é só ali a tribuna, quando você expõe essa questão à tribuna, que você consegue ter acesso a algumas informações. Eu sou servidora pública federal desde o ano de 2004 e me espantei muito com a bagunça que é o governo do Distrito Federal, tá? E eu entendi que essa bagunça, ela não é por incompetência, ela é proposital. Na medida em que quando você não cruza dados, você não tabula dados, fica bem mais fácil você promover desvios, né? Então, mais uma vez, o mandato de um deputado que se esforça nesse papel de fiscalizar, ele é um mandato muito mais pesado, muito mais sofrido, né? Mas existem alguns mecanismos, como o acionamento do Ministério Público, como o Tribunal de Contas, que muitas vezes, acionando esses novos órgãos, a gente consegue ter resultado. Então, por exemplo, no ano de 2019, eu consegui barrar a licitação para a compra de uniforme escolar. A gente recebeu a denúncia e nós observamos que havia um direcionamento muito claro. Era apenas um lote, era uma empresa apenas que deveria fornecer todo o kit de uniformes. Uma licitação que passa de 119 milhões de reais. E nós mostramos que havia ali uma incapacidade de competição, estava restringindo muito a possibilidade de acesso de pequenas empresas, sobretudo aquelas do Distrito Federal. E a gente conseguiu, junto ao Tribunal de Contas, suspender essa licitação, que agora vai ser liberada e o nosso gabinete participa da elaboração desse novo edital. Porque as secretarias já perceberam que a gente não desiste, né? A gente acompanha os processos. Eu tenho um processo que acompanho desde 2019. Então, por mais que seja complicado, por mais que haja troca de gestão, por mais que haja um desgaste político, eu permaneço nessa função de acompanhar processos relevantes. Agora, por exemplo, tem uma nova licitação também da Secretaria de Educação, claramente direcionada para um grupo liderado por um parlamentar e que nós conseguimos, seja por meio de denúncia na Polícia Civil no Tribunal de Contas, a gente conseguiu suspender essa licitação também. Agora, eu quero dizer para vocês, e até me direciono aqui ao Marival, quando a gente está de fora da política, quando a gente não tem mandato, a atuação ela é mais facilitada, porque o cerceamento da sua atuação ele é muito restrito, né? Você não é perseguido pela imprensa, você não tem as suas emendas cortadas, você não tem os seus processos fora da ordem do dia, da pauta. Então, eu quero destacar que permanecer fiscalizador estando no mandato significa muito sobre o parlamentar, tá? Tem muitas coisas, inclusive, que a gente não pode dizer, porque se a gente diz, a gente é mesmo muito perseguido, corre risco real, assim como eu corro. Tem uma pessoa no governo do Distrito Federal, que eu não preciso falar, não vou ter que falar mais sobre ela, senão seria muito fácil descobrir quem é. Mas essa pessoa, depois que eu fiz uma denúncia, ela passou a perseguir todos os meus passos. Inclusive, se eu tinha reunião com servidores do Distrito Federal, ele exonerava esses servidores. Então, o governo ele é muito implacável contra aqueles que realmente querem promover transparência, né? Então, significa muito você ser parlamentar e continuar independente. Durante o período da pandemia, nós suspendemos diversas licitações, compra de cadeira para banho,
A própria compra do teste rápido também, nós conseguimos provar que não fazia sentido comprar aqueles testes, que na realidade a gente estava jogando dinheiro no lixo, mas isso me custou muito, Então, esse é o recado que eu quero passar para as pessoas. A gente precisa avaliar as candidaturas com base no trabalho que já foi feito, mas se a gente tem a oportunidade de observar o trabalho dentro de um mandato e a gente observar que essa pessoa permaneceu incólume, isso diz muito sobre ela, muito. Porque é muito difícil você exercer essa função dentro de um mandato. A perseguição ela é realmente muito grande. Muito maior do que eu, como cientista política, poderia imaginar. Bem, um esforço que a gente faz no observatório, né, é promover os canais de participação que existem. Infelizmente, muitas pessoas não têm conhecimento ou não acreditam nesses canais. Tá? Eu vou propor aqui uma conversa um pouco mais rápida sobre esses tópicos, vou falar alguns canais, queria que vocês falassem sobre a importância de cada um, né, e do seu eventual envolvimento com esse instrumento. Vamos começar pelas audiências públicas e consultas públicas, né? Isso é um instrumento que muitas vezes é até uma exigência legal para discussão e aprovação de algumas medidas, né, e que envolve a participação direta, ou seja, abrir espaço para os diferentes segmentos da população se manifestarem e dar um retorno para esses segmentos, não necessariamente acolhendo, né, o que está sendo sugerido, mas explicando por que as coisas estão sendo feitas de tal forma e não de outra, ou, se for o caso, né, aceitando aquelas contribuições. Eu acho que a audiência pública é uma das principais funções, assim, instrumentos que nós temos para exercer o nosso papel como parlamentar. Primeiro porque a complexidade dos problemas públicos ela é gigantesca, o DF é muito grande, e se a gente não abre a possibilidade das pessoas participarem, certamente a nossa visão vai ser muito míope e a gente vai tomar decisões erradas. Uma coisa que me espanta muito é a baixa cultura de realização de audiências públicas na Câmara. Eu sou recordista de realização, eu faço sobre diversos assuntos e sempre a participação das pessoas ali enriquece muito seja o projeto de lei que a gente está apresentando, seja também aquele assunto que a gente ainda está pensando em como agir em relação a ele, projeto de lei, enfim. Então, eu acho que a audiência pública ela é extremamente importante, sim. Esse modelo híbrido, né, que você realiza tanto presencial como online é maravilhoso, porque você amplia em muito a participação das pessoas, mas realmente me espanta ver que é muito pouco utilizado. Então, é o exemplo, assim, na realidade, para mim, é a prova de que os mandatos, na maioria deles, eles são para si mesmos, né? São voltados para si mesmos e não para o povo. Então, eu acho que vale a pena analisar o desempenho aí dos 24 deputados, né, em relação ao número de audiências públicas que eles realizaram. Também nós temos os sites, eu tenho um site, no meu site, é o site que apresenta o resultado das votações. Hoje, se você tentar saber como que cada deputado votou um projeto de lei na Câmara, você não sabe. Você não sabe. Eu apresentei um projeto de resolução para exigir a apresentação do voto de cada parlamentar em até 24 horas, a realização do voto. E, olha, foi assim uma loucura na Câmara e eles não deixaram aprovar. De jeito nenhum, alegando restrições tecnológicas, que não tem como ter confiabilidade de quem votou ou não. Foi uma briga tremenda que eu tive ano passado ali com alguns colegas, principalmente da mesa diretora, mas eu, Júlia, com a minha equipe, eu disponibilizo no meu site como cada deputado votou. É uma iniciativa que eu tomei ainda no início do mandato para exatamente mostrar. A partir do voto das pessoas, você entende de que lado a pessoa está. Se é bem da base do governo ou se é do lado do povo. Mas, assim, vencer essa cultura é realmente muito difícil, porque ali dentro existe, sim, um corporativismo muito grande para manter posicionamentos, votos e falas ainda obscuros. Maribel. Tia, você vê a importância de um mandato. Como cidadão, além de atuar com muita força na fiscalização do governo do Distrito Federal, que a gente vem fazendo não só usando a lei de acesso a informações, mas também usando o instrumento da ação popular, que é uma ação muito importante para que qualquer cidadão tente anular um ato do poder público que seja lesivo ao erário, né? Que seja lesivo ao patrimônio público. Mas como cidadão também consegui provocar algumas audiências públicas na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E para você ver qual a importância de se ter um mandato. Em ambas as audiências públicas eu fui ameaçado
como advogado, por estar defendendo o direito da população, por estar ali defendendo o direito da população, esse caso de Planaltina que eu mencionei aqui, que estava sendo vítima de um golpe e foi ameaçado por uma autoridade da CODAB em plena audiência pública. Então, para você ver como é importante você ter um mandato, isso jamais aconteceria se nós tivéssemos um mandato. O instrumento da audiência pública, ele é fundamental para dar transparência, fundamental para que a população possa questionar o poder público. E nesse caso, a gente questionou o poder público se era justo uma população que mora 40 anos numa área que já pagou há muito tempo o terreno da sua casa, seja obrigada a pagar novamente pela sua casa. Uma população de baixa renda, uma população que está numa área de regularização fundiária de interesse social, ou seja, uma população que deveria ser priorizada pelo poder público. Naquela audiência pública ficou o constrangimento, ficou claro o golpe que estava sendo dado pelo governo do Distrito Federal e aí não restou outra opção a não ser ameaçar quem estava à frente da defesa da população. A audiência pública é extremamente importante, quero fazer várias assim que conseguiu um mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A participação também é essencial. Veja, eu coordenei a elaboração do Marco Civil da Internet, a primeira lei construída no país de forma totalmente participativa. Foram 2 consultas públicas para elaborar o projeto de lei que foi apresentado pela presidenta Dilma Rousseff ao Poder Legislativo e resultou na primeira lei da regulação da internet em nosso país. Então tem muita experiência com participação, muita experiência com o uso da audiência pública em defesa dos direitos da população e essa vai ser a linha do nosso mandato. Muita participação e muita audiência pública. Aproveitando aqui, já vou te colocar um outro instrumento para saber a sua opinião, que é um dos mais conhecidos que a gente tem experiências aí, inclusive no Distrito Federal no passado, que é o orçamento participativo. Né, que é a possibilidade da população decidir diretamente, né, ser consultada sobre a alocação de uma parte dos recursos orçamentários. A gente falou das emendas parlamentares, né? Nesse caso, o representante democraticamente eleito decide, mas existe também a possibilidade da própria população decidir. O que você acha disso? Se você acha que isso seria possível, seria desejável aqui para a nossa realidade? Nossa grande bandeira na área de orçamento no PSOL é trocar o orçamento secreto pelo orçamento participativo, sabe? O orçamento secreto leva a uma concentração de recursos. O orçamento aqui no DF, ele é extremamente concentrado. Para as áreas ricas, o DF tem tudo. Para a população mais pobre não tem médico, não tem remédio, não tem nada, não tem nada. Isso acontece porque essas decisões não contam com a participação da população. É urgente que a gente descentralize o orçamento do governo do Distrito Federal e o caminho para isso é permitir uma maior participação da população na decisão desse orçamento. Lá em Planaltina, a população briga há décadas, né, por um UTI. Não tem UTI em Planaltina, não tem uma UTI para atender a população. Veja, a UPA foi inaugurada lá sem médico. No Paranoá, as pessoas já desistiram de ir atrás do hospital. No CRAS, as pessoas estão morrendo na fila. Então, é muito grave. Aqui, infelizmente, o DF, a gente tem tudo no plano, mas a gente não tem nada na periferia. A gente sai um pouquinho na periferia, não tem nada. Isso acontece porque a população não tem participação. Isso acontece porque os parlamentares se elegem com o voto dessa população e quando chega na Câmara Legislativa, vira as costas para essa população, ignora o sofrimento dessa população, são insensíveis ao sofrimento da população. Então, no meu mandato, uma vez eleito, eu vou brigar para descentralizar esse orçamento, para que a gente tenha cada vez mais investimento na periferia, o investimento não fique tão concentrado nas áreas nobres do Distrito Federal e para que a gente tenha uma parcela do orçamento destinada à decisão da população, destinada a uma participação, porque não é só a decisão que é importante, é o processo de desenvolvimento cidadão, onde você teve a experiência do orçamento participativo, iniciada pela esquerda lá no Rio Grande do Sul, né, experiência pioneira, você teve, a população começa a perceber que a coisa pública não é dos outros, não é uma coisa ali, a coisa pública pertence a todos. A população começa a perceber a importância de participar, de fiscalizar, de cobrar. Isso muda toda uma postura da sociedade e é uma mudança que é urgente aqui no DF. A gente precisa desenvolver a cultura da transparência, a cultura do controle. A gente precisa desenvolver no DF o sentido de que quando a população tem acesso a um serviço público, não é porque alguém fez um favor para ele, mas sim um direito que foi concretizado, um direito que foi cumprido.
E o Estado tem que cumprir esse direito. E quando esse serviço não é prestado, a população tem que se revoltar. Tem que buscar o Ministério Público, tem que buscar o parlamentar, tem que buscar o Tribunal de Contas, porque ela tem direito. É um absurdo, é uma vergonha, é um crime a pessoa morrer na fila do CRAS em busca de um direito que está garantido pela Constituição. Júlia, sobre o orçamento participativo, qual é a sua opinião? Eu acho que é uma excelente iniciativa. Agora, ele precisa ser real, né? Você precisa realmente destinar uma parte e implementar conforme a decisão que foi tomada ali naquele ambiente de discussão, né? Porque se simplesmente abrir um espaço de discussão e não efetivar o investimento conforme houve a deliberação do grupo, você vai desestimular e é mais um instrumento que vai ser colocado no ostracismo e as pessoas vão perder a fé naquele instrumento. Então, eu acho que é uma excelente ideia, uma excelente iniciativa. Aqui na Câmara, por exemplo, houve uma audiência, na realidade, um movimento da Câmara presente nas cidades, aconteceu uma vez apenas no Recanto das Emas e foi muito bom. A gente percebe, claro, que assim, a população ela ainda não está muito acostumada a estar num espaço de debate, então existe ainda uma hostilização muito grande. O nível de violência das falas é muito acentuado, porque as pessoas estão realmente muito revoltadas com a corrupção, com os desvios, né? Elas sentem realmente na pele. As pessoas sentem quando não conseguem matricular o seu filho numa creche, as pessoas sentem quando ficam esperando horas e horas na parada de ônibus. Então a gente precisa entender que o grau de revolta que as pessoas hoje está com a política a modo geral, principalmente quando vê algumas pessoas já condenadas buscando ser eleitas, né, para diversos cargos, toda essa falta de lisura na política brasileira faz os brasileiros terem mais raiva. Então nós, como políticos, a gente recebe essa raiva e a gente precisa entender que é normal esse processo mesmo e que quanto mais você abre o espaço para o diálogo, para o debate, mais, como o Marivaldo falou, você vai realmente trabalhando ali no amadurecimento dessa participação popular por meio dos processos. Então eu acho que é uma excelente iniciativa, eu gostaria muito de ver implementada pelo governo. E um outro instrumento que eu acho que os dois conhecem bem é a iniciativa popular legislativa. A gente teve um exemplo recente aqui no DF, né, o Observatório Social de Brasília, inclusive participou como um dos coordenadores, foi o projeto Câmara Mais Barata. A gente tem alguns poucos exemplos no âmbito federal, o mais notório provavelmente é o Ficha Limpa, né? Eu queria saber de vocês, qual a posição de vocês em relação à possibilidade de a população se organizar para apresentar um projeto de lei, né? Eu falo isso por quê? Porque existe uma parte dos parlamentares que é resistente a isso, alegando que o nosso sistema é representativo, que caberia aos parlamentares democraticamente eleitos essa função. E existe também uma parcela grande que acha que é uma forma, né, de complementar esse trabalho, de estabelecer justamente aquilo que a gente está falando, né, o diálogo. Então, eu queria saber de vocês, à luz dessa nossa curta história com a Iniciativa Popular Legislativa, o que vocês pensam desse instrumento, como é que a gente poderia, se for o caso, né, potencializar o uso desse instrumento? Chia, em tese, se os mandatos eles se organizassem conforme a Constituição prevê, a gente realmente não precisaria. Eu mesma apresentei diversos projetos que foram sugeridos diretamente por pessoas que foram ao gabinete. E a gente estudou, nós apresentamos e aprovamos. Então, a lei, por exemplo, do coletor menstrual não foi uma ideia minha, foi uma ideia de uma estudante do ensino médio, de uma escola pública aqui do Plano Piloto. E nós trabalhamos ali na elaboração do texto e aprovamos, né? Na realidade, todos os projetos que o nosso mandato aprovou, eles contaram com uma intensa participação popular. A gente tem lei, como a lei do puxadinho, que eu amadureci durante 1 ano. Então, quando chegou o momento de aprovar ali na Câmara, eu sabia exatamente o que podia sair ou não do texto original encaminhado pelo governo. Então, é um trabalho de escuta, né, que você tem que ir atrás das pessoas, porque o que eu percebo também é que a cultura da participação, ela é tão baixa. Na realidade, a participação do brasileiro na política, ela é restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. Então, quando você fala, eu abro para a população, na realidade, não. Você está ali com um grupo muito fechado, muitas vezes de intelectuais, que têm acesso,
né, a certos instrumentos. O povo mesmo, que está ali na batalha do dia a dia, principalmente as mulheres que estão na função de se manterem como chefes de família, manterem seus filhos alimentados, a última das preocupações da maioria dessas mulheres é entrar na Câmara Legislativa e apresentar um projeto de lei. Então a gente precisa entender o recorte social que existe quando a gente fala de apresentação de um projeto popular. Então, assim, eu digo que é um instrumento interessante? Com certeza. Mas eu posso afirmar que pelo meu mandato as leis foram apresentadas, as ideias surgiram do contato com a população em diversos instrumentos. Eu, por exemplo, sou muito ativa nas redes sociais. As pessoas acompanham o meu dia a dia intensamente no meu Instagram. E esse contato com o cidadão, esse diálogo constante, me permitiu receber e absorver uma série de demandas que até então eu não tinha pensado sobre isso, né? Então, eu acho que nós temos que exigir cada vez mais que os deputados eles se comportem como deputados. E o deputado ele não é deputado de si mesmo, ele é deputado do povo, né? Então, muitas foram as vezes que eu me posicionei diferente do que a Júlia entende, mas porque eu entendi que a comunidade gostaria de me ver posicionando de uma forma diversa. Então, eu não estou ali por mim, eu estou ali para representar. Então, pela experiência que eu vivi, eu digo que a apresentação do projeto de iniciativa popular, ela é muito louvável, ela é bonita, certo? Mas se a gente tem mandatos realmente que servem às pessoas, que conseguem ser independentes, se manterem livres para isso, realmente a gente consegue evoluir, aprovar leis que sejam leis necessárias, leis justas, mesmo que não tenham sido propostas por um grupo restrito de pessoas. Olha, eu acredito que a iniciativa popular deve ser muito fomentada, muito, porque ninguém mais sabe o que acontece na ponta, na realidade, do que a população em si. Vou dar um exemplo. Militarização das escolas, né? Foi um projeto implementado pelo governo, que teve muito apoio parlamentar, quem sabe hoje que nas escolas militares, os alunos que chegam atrasados são submetidos a castigos físicos, que muitas vezes fazem eles pararem no departamento médico. Quem sabe hoje que as escolas militarizadas estão servindo comida estragada na merenda dos alunos e que ninguém tem onde reclamar? Quem sabe hoje que um aluno, quando é suspenso, sequer tem direito ao processo que resultou na sua suspensão? É a população que está vivendo isso na ponta. Então, quanto mais espaço a gente der para essa participação, para que a população participe, para que a população crie, melhor. E a iniciativa popular tem um acréscimo aí, não é simplesmente apresentar o projeto. É que quando o projeto vem da iniciativa popular, como o caso da Ficha Limpa, por exemplo, ele já vem com um amplo apoio da sociedade civil, ele já vem com uma ampla mobilização da sociedade civil, ele já vem com um acúmulo que vai muito além do texto, E esse acúmulo tende a facilitar a sua aprovação no âmbito do Poder Legislativo. É óbvio que isso demanda um trabalho muito maior, é óbvio que isso demanda uma mobilização maior, isso demanda um amadurecimento maior, mas esse amadurecimento somente vai acontecer se a gente criar mecanismos para que a população participe. Veja, uma pessoa que não tem o costume de participar, se não houver um espaço de participação, ela nunca vai participar. Então, primeiro, a gente precisa garantir o espaço de participação, o espaço para que um dia a gente consiga sensibilizá-la para que ela possa participar, para que ela possa aderir, para que ela possa ajudar a construir, seja o projeto de lei de iniciativa popular, seja participar da audiência pública, seja participar da consulta pública que está sendo realizada ali. Então, acho muito importante esse mecanismo. Você colocou aí, não é um mecanismo de fácil execução, mas é um espaço extremamente importante. Já vi várias situações em que o projeto de iniciativa popular estava sendo construído, ganhou uma grande mobilização social, mas não alcançou o número de assinaturas suficientes. E aí ele foi apresentado pela sociedade civil e um conjunto de parlamentares encabeçaram aquele projeto. Então, assim, houve um ganho de mobilização, houve um ganho de amadurecimento e houve especialmente um incentivo à cidadania. O Estado não vai ter condições de resolver todos os problemas de controle social, de melhoria de serviço público, não vai. O que vai resolver isso é o exercício da cidadania. Quando cada pessoa se entender como cidadão, entender que a coisa pública pertence a ele também, entender que ele também tem poderes, tem o dever, tem como contribuir para a melhoria do contexto coletivo, para a melhoria dos serviços públicos, para a melhoria da sociedade, a gente vai ter o amadurecimento da cidadania, a gente vai chegar à melhoria dos serviços públicos que a gente
tanto deseja. E isso é urgente no DF. O DF poderia ser o melhor lugar para todo mundo viver. Infelizmente, hoje o DF é o melhor lugar para um número muito pequeno de pessoas viverem e é um lugar que é caótico para a população mais pobre, que sofre sem acesso à saúde, educação, assistência social e moradia. A gente já está se encaminhando para o fim. Uma última questão, eu vou puxar um tema que é particularmente sensível para a nossa realidade no DF, na capital do país, capital administrativa também, que é a questão dos servidores. A gente está vivendo já há algum tempo, né, uma pressão por uma redução de gastos, de uma maneira geral, da administração pública. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns episódios que demonstram a importância do serviço público qualificado, com algum grau de autonomia, né, de independência para tomar as decisões. Vocês mesmos já mencionaram algumas situações em que foi importante, né, ter um servidor público ciente das suas obrigações. Eu queria saber de vocês, qual é a posição de vocês em relação à reforma administrativa proposta, né, como está hoje, e como é que a gente concilia, né, essa certa demanda por uma redução dos gastos públicos com a valorização do servidor. Vamos começar pela gente. É uma ótima pergunta, Xia. Eu sou servidora pública federal desde meus 18 anos. Tive a oportunidade de servir na Polícia Federal por 9 anos. Depois eu fui analista em Ciência e Tecnologia da CAPES. Eu fui gerente de projetos com Timor-Leste, países africanos, sul-americanos, e hoje sou servidora licenciada do Conselho Nacional de Justiça. Então, e sou servidora hoje do Poder Legislativo. Então, posso dizer que tenho aí uma caminhada muito grande nos órgãos públicos, já hoje tendo a honra de servir nos 3 poderes. Eu posso afirmar categoricamente que há servidores que se utilizam do benefício da estabilidade para não trabalharem. Isso aconteceu no Poder Executivo, no Judiciário e acontece no Legislativo. A gente precisa entender que um servidor público que recebe salário e não trabalha é uma forma de corrupção. E quando a gente remunera uma pessoa que não entrega o serviço, eu estou tirando o dinheiro do pobre, que está pagando o salário desse servidor, e esse pobre não está se beneficiando desse salário. Então essa é uma constatação que eu falo abertamente, certo? Porque eu vi e vivo isso na pele ainda hoje. Na Câmara Legislativa, eu tenho servidores excelentes que são concursados, tenho a honra de tê-los no meu gabinete, inclusive, mas há servidores que têm fama de não quererem trabalhar e nenhum gabinete os quer. Então, isso aí é uma constatação. Ao mesmo tempo, eu mesma já, por causa da estabilidade que tive condições de seguir as leis, né? Seguir as regras e não dar nenhum tipo de privilégio às pessoas que precisavam do serviço ali do órgão que eu era servidora, que eu sou servidora. Então, a gente precisa enfrentar esse tema com racionalidade e com respeito. Eu vejo muitas vezes parlamentares se comportando como adolescentes de 15 anos que o pai disse que não podia sair de casa. Então grita, xinga, esperneia, faz chilique e simplesmente para barrar qualquer tipo de discussão. Isso não é ser maduro, isso não é ser parlamentar. A população quer ver um serviço público mais eficiente. É a nossa obrigação. Eu, por exemplo, hoje sou a deputada distrital mais econômica da Câmara Legislativa e certamente eu posso dizer que sou a mais atuante. Eu atuo na educação, na saúde, na fiscalização, no meio ambiente, na primeira infância, na mulher, no desenvolvimento econômico, na defesa do setor produtivo e tudo isso com um gabinete mais enxuto e mais barato. Agora, por quê? Eu fiz uma gestão profissional e as pessoas que estão comigo, elas efetivamente trabalham, tá? Então, nós precisamos, sim, de uma reforma administrativa. Qual o melhor modelo? Precisamos discutir. Mas que hoje existe uma discrepância entre o trabalhador da iniciativa privada com o trabalhador do serviço público, sim, exige. E eu preciso levantar sempre a bandeira do combate a privilégios. Porque hoje, infelizmente, quem banca a máquina pública brasileira é a população mais pobre. A máquina em si não traz resultado. O que traz resultado é um trabalho bem feito. E por meio da implementação de tecnologias, a gente consegue sim diminuir o gasto que hoje nós temos com a máquina pública. Então, como deputada federal, esse assunto será enfrentado e esse é o meu compromisso. Eu sou candidata a deputada federal, servidora pública e cidadã que quer ver o serviço. O meu foco é o cidadão, o meu foco não é a máquina.
Eu vejo uma inversão muito grande de valores. Eu vejo muitas pessoas fazendo defesas de teorias que foram escritas por algumas pessoas que sequer usam o serviço público. Eu vejo muita gente discorrendo sobre pobreza, mas que nunca foi pobre. Eu vejo muita gente se apropriando de teorias sociológicas, mas que eles nunca viveram ali na ponta. E eu vivi. Eu vivo. Em 2019, eu precisei de atendimento no Agarram e se eu não tivesse corrido, eu teria morrido. Simplesmente, eu teria morrido. Então essa é a realidade das pessoas. Então o parlamentar que se preze, ele precisa respeitar a vontade das pessoas e as pessoas querem pagar menos impostos e querem serviço de qualidade. E a gente só vai conseguir fazendo isso, reformulando a máquina pública. Porque a gente não pode ter resultado diferente fazendo as mesmas ações sempre. Arivaldo, vamos lá. Chia, com todo respeito, eu quero discordar da deputada em relação a colocar o servidor como um grande vilão no tema da reforma administrativa. O servidor não é grande vilão. Veja, a pandemia só não matou mais pessoas graças aos servidores públicos da área da saúde. Não dá para a gente falar numa reforma administrativa tendo o servidor como centro do debate, tendo o servidor como grande vilão desse debate. Não é. Não é. Aliás, a quem está nos assistindo, toda vez que você ouvir falar essa história de Estado mínimo, corre que é cilada. Esse Estado mínimo aqui no DF resultou na falta de psicólogo, psiquiatra, dermatologista, anestesiologista, farmacêutico. Falta tudo na saúde do DF em razão desse Estado mínimo. Falta alguma coisa para Brasília Iluminada? Falta alguma coisa para os donos de empresas terceirizadas que recebem sem prestar o serviço? Falta alguma coisa para a população mais rica do DF? Não falta. Falta para quem? Falta para a população mais pobre, que depende dos serviços públicos. Ora, serviços públicos que são prestados de forma exemplar? Não, serviços públicos que têm que ser aprimorados, têm que ser melhorados, mas isso não significa colocar o servidor como grande vilão da história. Não é, sou servidor público há muito tempo, hoje eu sou auditor do Tesouro Nacional, fui secretário executivo do Ministério da Justiça, fiz uma reforma administrativa lá que levou uma grande economia de recursos sem prejudicar os servidores, ouvindo os servidores, trazendo os servidores juntos para melhorar a eficiência do trabalho prestado pelo Ministério. Então, sei do que estou falando. Então, assim, acho que temos que melhorar a eficiência do serviço público. Quem mais depende do serviço público é a população mais pobre. Temos que falar em reforma administrativa, temos que falar em desburocratização. Veja, olha o que aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento Social, que era até então comandada pela primeira-dama. Eles tiraram o modelo de agendamento prévio por telefone e voltaram para o modelo de distribuição de senha. Um modelo ultrapassado há muito tempo. Há quanto tempo o INSS acabou com esse modelo? O próprio GDF se vangloria em suas páginas de ter acabado com o modelo de distribuição de senha em outras horas, como no Na Hora. Está lá o texto do secretário dizendo: acabamos com o modelo de senha, agora é agendamento prévio. E aí a secretária vem e adota o modelo de distribuição de senha para quê? Para esconder as 270 mil pessoas que aguardavam atendimento na fila da Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa atacar. A culpa não é dos servidores. Qual foi o resultado dessa mudança? As pessoas estão virando à noite na porta do CRAS. Quando chega de manhã e abre o CRAS, quem tem que dar notícia para a população de que não tem mais senha? É o servidor. E aí o que acontece? O servidor é vítima de violência, é vítima de agressão, porque a população está ali revoltada. Ele virou 2 noites para conseguir uma senha e vem a pessoa dizer para ele que ele não vai ser atendido, ele passando fome, gastando o que não tem. Então o servidor, ele é vítima de uma má gestão, ele é vítima de um governo insensível, é vítima de um governo desumano. Então eu discordo totalmente de colocar o tema da reforma administrativa colocando o servidor como grande obstáculo, como grande responsável pelo caos que a gente se encontra. Só para concluir, veja, o Brasil vivia durante o governo Dilma, a gente estava discutindo a busca ativa do cadastro único. A busca ativa do cadastro único, o que era isso? Era o servidor da área de assistência social sair da casa dele e ir até a casa daquela pessoa que precisa da assistência social, mas não consegue ir até o CRAS. Olha o buraco que a gente está hoje. Hoje as pessoas vão até o CRAS e morrem na fila, sem conseguir atendimento, sem conseguir o direito básico. E que pessoas são essas? São pessoas que estão passando fome. Pessoas que estão passando fome não conseguem atendimento a um direito básico, que é o direito à comida. E isso é muito grave. Então, acho que todos os eleitores, quem está nos assistindo, procura saber como é que a gente veio parar nesse buraco. Quem deu sustentação ao governo federal até agora? Quem deu sustentação ao governo local até agora? Quem são esses partidos? Tem responsável. Essa crise, esse caos que o DF vive hoje, tem responsáveis, tem nome, sobrenome, tem partido.
e é esses partidos que vocês devem dar cartão vermelho nas urnas no dia 2 de outubro. Gente, nós acabamos de ver aqui um exemplo do que realmente acontece, né, quando tenta se enfrentar um tema complexo no Brasil. A fala que eu tive foi absolutamente invertida, Marivaldo, né? Eu não falei de Estado mínimo aqui, eu não falei que a culpa é do servidor. Inclusive, sim, o servidor é vítima, porque ele, estando na ponta, a população se revolta contra ele. E o servidor público do Distrito Federal conhece a nossa atuação. Quando a gente faz uma fiscalização, sempre quando há o início ali de uma violência contra o servidor, a gente intervém e a gente explica que a culpa não é do médico se a fila está muito grande. Então não vamos inverter aqui a fala que foi dita, a gente precisa ter clareza e mais uma vez eu peço, a gente tem que ter maturidade porque nós temos um problema sim, nós temos uma máquina que é inchada, que inclusive privilegia processos intermediários. Hoje nós temos um problema muito grande na Polícia Militar, na Polícia Civil e na Secretaria de Educação, que é o desvio de finalidade. Eu tenho professores hoje que poderiam estar na sala de aula, mas estão fazendo serviços administrativos. Por quê? Porque o governo optou por não fazer o concurso para técnico administrativo da Secretaria de Saúde. Isso também é a mesma coisa na Polícia Militar. Eu tenho um contingente reduzido de PMs na rua, porque boa parte deles está indo para atividades meio. E quem vai para atividade meio? Quem é amigo do comandante. E quem é o comandante? É alguém que foi indicado por um deputado. Então, o grande problema no Brasil, gente, eu não vou falar de tamanho da máquina, eu vou falar de apropriação da máquina. Enquanto nós tivermos grupos que se apropriam da máquina, e isso a gente vê tanto de grupos da direita como da esquerda, que o deputado chega, indica o secretário, e o secretário monta ali o grupinho dele, e a partir daí, só quem é amigo do secretário consegue ver os seus processos andando. Este é o grande problema. O problema do Brasil hoje é a privatização da máquina pública. Não existe nada público. Então, eu quero deixar muito claro que o centro do debate é a racionalização de processos, que nós temos que ter pessoas muito bem selecionadas, e isso passa, sim, por salários atraentes, mas que a gente precisa passar por uma reforma, isso é muito claro. A gente precisa enfrentar esse tema, porque as pessoas estão, sim, na ponta, sem o acesso a esses serviços. Então, a gente precisa entender o que está por trás. E não simplesmente reduzir a fala de uma forma simplória, colocando um contra o outro. Eu acho que a política é a arte de dialogar, mesmo com grupos extremamente diferentes. Marivaldo, como... Não, perfeito. Eu chamei a atenção porque é óbvio que tem muita coisa a ser melhorada na gestão dos servidores. Sem dúvida alguma, acho que os próprios servidores concordam com isso. Acho que tem muita coisa que a gente precisa evoluir, precisa avaliar. Mas definitivamente não são os servidores os responsáveis pela situação que a gente vive hoje, pelo caos social que tomou conta do DF. Esse caos social é uma decisão política, é um projeto político que tomou conta do país, E aí, deputado, é muito importante colocar isso, porque, enfim, a gente está num ano eleitoral e a gente tem visões diferentes. Eu tenho partido, a senhora tem o seu partido, mas o seu partido foi base do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro é um dos responsáveis pelo buraco que a gente se encontra hoje. O governo Bolsonaro é aliado de primeira hora do governador Ibanez. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que discutir aqui que projeto de país que a gente quer. E o União Brasil é um dos responsáveis pelo buraco que a gente se encontra hoje. É um dos responsáveis por um governo que hoje trabalha com orçamento secreto, é um dos responsáveis por um governo que encobre todas as investigações contra os filhos do presidente da República e é um dos responsáveis, aliado de primeira hora do governador Ibanez, que faz com que a população DF morra esperando atendimento na fila do CRAS. Pessoal, eu não quero assim cortar ninguém, mas queria voltar assim, para o foco aqui da nossa conversa, que é a transparência. Assim, se alguém quiser complementar, vai ter o espaço, porque faz parte também da política do observatório não cercear o direito de ninguém, mas... Não, eu também gostaria de comentar essa fala. Se você quiser complementar, só peço para ser rapidamente para a gente poder voltar para o... Tá. Olha, a gente precisa entender a lógica partidária no Brasil, né? Infelizmente, a configuração dos partidos ela é muito mais complexa. Vamos analisar a perspectiva do trabalho dos parlamentares. Ninguém pode afirmar que eu sou base do governador Ibanez. Então, eu era do Partido Novo, estou hoje no União Brasil, fiz uma escolha baseada nos princípios que norteiam um partido, que é vida, liberdade, democracia e Estado. Eu entrei nesse partido
que hoje é um partido novo, é resultado da fusão de outros dois, exatamente para dar uma cara nova, a cara de alguém que tem coragem de inovar na política. Mas eu digo com muita tranquilidade que hoje o Brasil é um dos países que tem a menor inflação no mundo. Se a gente analisar o desempenho do PIB brasileiro em relação aos outros estados, a gente observa que o Brasil, apesar de toda a crise sanitária que nós tivemos, a gente consegue ter um resultado muito superior. Se a gente for pegar, então, resultado da Argentina, que hoje está com 70% de inflação, comparar com a nossa inflação de 12%, fica muito evidente o colapso que as políticas de esquerda trazem para os países onde são implementadas. E é com muito orgulho que eu digo que eu jamais apoiaria um ex-presidiário à presidência da República. Uma pessoa que desviou bilhões de reais e que por causa disso matou bilhões de pessoas aqui no Brasil. Então Lula é um bandido. A condenação dele não foi inocentado. A população precisa saber disso. Tudo o que foi provado contra ele permanece válido. Uma discussão de foro sobre a competência de analisar o projeto foi que anulou o processo. Então, o brasileiro não é burro, o brasileiro acordou. Então, jamais eu entendo que é coerente uma pessoa que se diz combatente da corrupção, que quer transparência, apoiar um bandido, um ex-presidiário. Então, jamais eu estaria ao lado de uma campanha como essa. Eu acho que a gente acaba perdendo força no que a gente defende quando a gente se alia a certas pessoas. Então, de fato, eu estou do outro lado. Eu estou do lado que não aceita corrupção vinda de ninguém, muito menos ditaduras, né? Jamais eu estaria também ao lado de uma pessoa que flerta com ditaduras. Porque eu sou, sim, uma pessoa que defende democracia. Eu vou passar a palavra para o Marivaldo e aí eu peço para a gente concluir essa etapa, né? Só para manter aqui a divisão equânime, eu vou passar a palavra para ele. É lamentável que a deputada use um programa como esse para espalhar fake news, né? O que ela está dizendo sobre o presidente Lula é mentira. É mentira. Infelizmente, a deputada está reproduzindo aqui fake news, o que é muito grave e muito ruim para o processo democrático, para o processo legislativo. Mas o fato é que ela está do lado de um presidente da República que comprou imóveis com mais de 50 milhões em dinheiro vivo e não sabe explicar isso. Ela diz que não defende a ditadura, mas está do lado de um presidente da República que defende a tortura, que defende o estupro de mulheres. Há mulheres que são dignas de serem estupradas. E me surpreende muito uma candidata vir aqui e defender uma figura como essa. É muito grave defender o governo Bolsonaro que se recusou a comprar vacina, que deixou a população morrer, que fez chacota de quem estava internado na reta final, morrendo, perdendo a sua vida em razão da Covid, que queria levar vantagem na compra de vacina no momento mais grave da história sanitária do país, o presidente da República fazendo chacota. Quem aqui não perdeu um ente querido para a Covid-19? Pois essa pessoa poderia estar viva se o presidente tivesse decidido comprar vacina, se os assessores do presidente não tentassem roubar dinheiro na compra da vacina. É essa figura que, infelizmente, a deputada está defendendo aqui e usando fake news para acabar com a imagem do presidente Lula, que foi o melhor presidente da história do país, o presidente que acabou com a fome do país. Bolsonaro devolveu o país no mapa da fome. O presidente que colocou o país no mapa mundial da diplomacia. Bolsonaro fez com que o país se tornasse o pária do mundo. O presidente que tinha um projeto de desenvolvimento econômico e social, o país que nos levou ao pleno emprego. Bolsonaro nos trouxe desemprego, inflação alta, envergonhou a presidência da República, hoje com esse ato do 7 de setembro, e é um presidente que o tempo todo flerta com a ruptura democrática. Então, deputada, não dá para falar aqui de apoiar a ditadura quando o seu candidato a presidente, o presidente da República, o tempo todo nos ameaça com uma ditadura, nos ameaça com a volta da tortura e ataca o tempo todo as mulheres desse país. Bom, só reiterando, né, a gente não quer privar ninguém da palavra, mas já foram colocadas aqui a posição de ambos os candidatos. A gente já está também caminhando para o fim da conversa. Eu queria sugerir que a gente abrir o espaço já para vocês fazerem as considerações finais e queria sugerir que nessas considerações vocês falassem um pouco assim sobre o que é possível fazer, cada um com o mandato que pretende, né, alcançar na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa, para fomentar essas questões que a gente colocou. Transparência, maior participação da sociedade, uma fiscalização mais efetiva, tanto por parte da sociedade quanto por parte dos órgãos que têm essa atribuição institucional. Se vocês conseguirem alcançar o mandato, o que vocês pretendem fazer, que tipo de ideias ou projetos ou iniciativas vocês pretendem promover para fazer avançar essas pautas?
Olha, Chia, é muito bom falar quando você já tem a oportunidade, você já teve a oportunidade de se mostrar como político, né? E essa é uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Avaliem o comportamento de quem já foi eleito, a votação dessas pessoas, o comportamento dela nos momentos de crise, como que essa pessoa lidou com o mandato dela ao longo desses 4 anos. Então hoje eu ando às ruas do Distrito Federal e sou recebida com um carinho muito grande pelas pessoas, sabe? E isso me enche de orgulho porque quando eu fui eleita, com cada um dos votos que eu recebi em 2018, depois de uma campanha mais barata da história do Distrito Federal também, eu honrei em cada um dos meus dias como parlamentar, cada um dos compromissos que eu tracei. Então, a nossa atuação como deputada federal, e hoje, felizmente, nós estamos muito bem nas pesquisas, então a chance de a gente ser eleita é bem grande. Mandar essa mensagem para as pessoas também. Priorizem o voto nas candidaturas viáveis, porque política é um jogo, a gente tem que saber jogar. E você só faz mudanças em mandatos políticos, né? Então, sigam a gente nas redes sociais, avaliem o que a gente já fez, a gente tem um trabalho de mostrar os nossos resultados o tempo inteiro. Nós atuamos em todas as pautas aqui, como eu já mencionei, de uma forma muito disruptiva, porque o nosso mandato defende valores. Nós não defendemos pessoas, nós não defendemos agremiações, nós defendemos valores. O valor da liberdade, o valor do amor, o valor da prosperidade e o valor da vida. Então, é assim que nós vamos nos comportar como deputada federal. Primeiro, de uma forma independente. Independente de quem foi eleito presidente da República, nós continuaremos independentes, exatamente para poder ser fiel à vontade das pessoas, certo? Em segundo ponto, a nossa combatividade, a nossa coragem, que já foi provada na prática, também será mantida. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho coragem para fazer o que é certo, num país em que o jeitinho, em que a corrupção foram normalizados. Mas eu não acho normal. A gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode banalizar o errado. Nosso compromisso é com o certo. Mas acima de tudo, eu só me mantenho na vida política porque eu amo. Eu amo esse país. Eu acredito nele. Eu amo as pessoas. Mesmo as pessoas que pensam diferente. Então eu acolho todas as opiniões que chegam até a gente e a gente compatibiliza dentro da nossa atuação parlamentar. Então é isso que o povo do Distrito Federal pode esperar da gente. Combatividade, respeito a cada um dos votos e muito amor por esse país, que já acordou, que já começou a mudar. E a gente vai acelerar esse processo ainda mais, como já fizemos na Câmara Legislativa. Marivaldo. Bom, eu sou Marivaldo Pereira, sou candidato a deputado distrital, sou uma candidatura que não está prometendo fazer, sou uma candidatura que já faz. Como advogado popular, já tenho feito muito, lutando em defesa da população do DF. Então, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse Marivaldo Pereira DF. Eu quero pedir o seu apoio para mostrar que é possível fazer muito mais na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para mostrar que não é normal a população não conseguir atendimento no hospital, não é normal a população não encontrar medicamento na UPA, não é normal a população morrer esperando atendimento na fila do CRAS. Esse buraco no qual está o DF, no qual está o país, tem responsáveis. Então, e o meu partido esteve o tempo todo lutando em defesa da população. O pessoal foi linha de frente, foi vanguarda na luta em defesa da população mais pobre, enquanto Bolsonaro atacava os seus direitos, enquanto Ibanez atacava os seus direitos. Então, no dia 2 de outubro, pesquise, leia, estude, verifique quais foram os partidos que deram sustentação a Ibanez, quais foram os partidos que deram sustentação a Bolsonaro. Vamos ajudar a devolver a esperança para o nosso país. Vamos ajudar a devolver o sorriso para a nossa população. Vamos interromper esse estado de luto coletivo constante que Bolsonaro e Ibanez nos enfiou desde o início da pandemia. Então quero pedir o seu apoio, quero pedir que você ajude a construir o nosso mandato, ajude a eleger o deputado mais combativo da história da Câmara Legislativa do Distrito Federal e por isso eu quero pedir o seu apoio. Não estou prometendo fazer, eu já faço, mesmo estando sozinho, mesmo não tendo mandato, mesmo não tendo as prerrogativas de deputado, mesmo sendo ameaçado pelos membros do governo do Distrito Federal, eu já faço, tenho coragem e já mostrei e provei isso. Então quero convidar vocês, acessem minhas redes sociais, conheçam o nosso trabalho e nos ajude a fazer muito mais na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Bem, quero agradecer mais uma vez pela presença da Júlia e do Marivaldo e convidar todos que estão assistindo a assistir as outras conversas que já foram feitas e continuar acompanhando, porque nós receberemos mais candidatos
de todos os partidos, de todas as inclinações ideológicas, para debater esses temas que são tão importantes para melhorar a vida da população que merece ter uma vida melhor. Até a próxima.